Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. E antes de você abrir a sua Bíblia, eu acho que você já ouviu falar de uma frase que ela é assim: crente até o diabo é. Você já ouviu falar dessa frase? Sim ou não? Crente até o diabo é. Crente até o diabo é. Existem alguns nomes que as pessoas dão, a sociedade dão para nós, e a própria Bíblia dá para a gente, que são algumas terminologias, como a gente é o quê? É cristão. A gente também é o quê? Evangélico. No termo mais social, a gente é protestante, cristão protestante, ou algumas pessoas falam assim, ó, é da igreja. É da igreja. Esse aí é da igreja. Não importa como dizem a gente, a palavra cristão, o evangélico, tudo tá, mas o que ficou mais feio para todo mundo, eu acho que você sabe disso, é o termo que? Crente. Ou como ficou feio, quando a pessoa aí é crente, esse negócio de crente, tem até uma expressão muito feia, que é crente do negócio quente, porque crente ficou um negócio muito... A palavra crente gerou, infelizmente, muita desconfiança. Só a pessoa, aí é crente, esse negócio de crente não é certo. Gerou o quê? Muita desconfiança, por isso que existe essa frase, que é o quê? Crente até o diabo que é. Mas será que ser crente é bom ou ruim? Será que é bíblico ou não? Por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre crentes igual ao diabo. Crentes igual ao diabo, diga misericórdia. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19. Glória a Deus. Será que a gente pode ser crente igual ao diabo? Aleluia. Vamos lá em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19, a gente vai ler esse versículo, depois outro, a gente vai ler 2 versículos hoje, porque eu tenho certeza que Deus quer falar ao nosso coração a partir dessa palavra aqui. Amém? Tiago, capítulo de número 2, versículo 19, quem encontrou, grita, achei, pastor? Achei, pastor. Glória a Deus. Senti aqui no Bendito ao Fruto, só a mulher falou, achei. Diz assim, Tiago 2, 19, diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios, repete comigo, creem e tremem. Amém. Isso aí. Vamos lá. Hoje eu quero falar de algumas diferenças eu quero falar hoje de algumas diferentes de crente igual ao diabo e crente bíblico. Eu quero falar hoje com vocês sobre diferenças de crente igual ao diabo e crente bíblico. Você está comigo? Amém? E aqui em Tiago 2,19, a gente aprende o quê? Tiago aqui está falando sobre fé e obras. Esse Tiago capítulo de número 2 é muito bom, que está falando de obras. O capítulo 2, o resumo é, se você fala que tem fé, você tem que mostrar isso através de obras. Existe um lugar das obras em nossa vida. Qual é? Uma consequência de quem nós somos. Obras na Bíblia, e para a gente é uma consequência de quem nós somos, ou seja, eu ajudo o próximo não para ter algo no céu, eu ajudo o próximo porque eu já tenho. Então a obra é consequência. Aí Tiago vem aqui, que é o meu irmão Jesus, chega e fala assim para a gente, olha só, se você crê que existe só um Deus, muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Entende uma coisa, que os demônios, os demônios, não é pessoa, os demônios, aqueles que que eram anjos decaídos e caíram com Lúcifer, lá do céu, eles creem e estremecem, isso mesmo. Os demônios, aqueles que infernizam a vida de muitas pessoas e tenta também infernizar a nossa vida, mas não inferniza, mas ele tenta de uma forma ou de outra, usa pessoas ou não, eles creem que existe um Deus verdadeiro. Olha só, os demônios, eles creem que existe o quê? Um Deus verdadeiro, um único Deus. E não para por aí. Eles creem que existe um Deus verdadeiro e ainda estremece. E esse estremecer aqui os demônios têm pavor da majestade de Jesus. Pega isso aqui hoje, os demônios, eles têm pavor, eles têm um medo, sim, sobrenatural do que quão Deus é poderoso.
Percebe isso, que às vezes nós, crentes, às vezes viemos para a igreja e ficamos com um monte de medo de macumba, de demônio, de olho grande, de um monte de coisa. Mas os demônios, hoje e sempre, eles tremem de pavor do poder e da majestade de Deus. Se os demônios tremem a majestade e o poder de Deus, por que será que a gente fica com medo das coisas que vem do demônio? Às vezes a gente é crente, vem para a igreja, não, demônio, meu Deus, o olho grande está vindo, tem um monte de coisa, pastor, tem a macumba, estão pegando, me odeiam, não, os demônios, eles têm medo, sabe de quem? Do Deus que a gente serve. Os demônios, eles tremem, não é um tremor apenas, é um pavor tão grande, porque eles sabem, existe um Deus todo poderoso, que governa os céus e a terra, então eles tremem, então a gente não poderia ter medo de demônio nenhum, sabe por quê? Realmente o maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. Diga amém por isso. Olha para o irmão, diga assim: meu irmão, para de ficar com medo de macumba, nosso Deus é maior. Fica com medo, fica olho grande, aí velho, pastor, tem um monte de coisa. Os demônios, eles tremem de medo por causa disso. Por isso que servimos a um Deus maior. Mas aqui é maravilhoso, eu vou ler novamente com você o versículo 19, Tiago 2,19, que assim: vocês creem que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então os demônios, eles creem. E quando a gente pega assim, o demônio crê, sim, eles creem que existe um Deus, um único Deus, não vários deuses. É engraçado, a cabeça do demônio existe só um Deus verdadeiro. Os homens endemoniados botam um monte de deuses, mas na cabeça do demônio existe um Deus verdadeiro, que a gente sente um pavor, e eles creem. Só que quando eles falam que eles creem, a gente pensa assim: meu Deus do céu, eles creem, mas também a gente crê em muitas coisas de Deus. Aqui é a partir desse versículo que as pessoas começaram a falar de crente até o diabo é. Mas aqui tem uma diferença importante. Esse crer dos demônios aqui não é o mesmo crer meu e seu. Esses creem aqui dos demônios eles reconhecem um fato, que Deus é poderoso. Guarda bem isso, o crer dos demônios eles creem, eles reconhecem, existe um Deus todo-poderoso, eles reconhecem um fato apenas, e isso gera uma fé intelectual. O que é uma fé intelectual? Reconhecer um fato, apenas isso. Os demônios reconhecem, tem um Deus poderoso, e eles não passam disso, porque eles já são demônios, então não tem mais jeito para eles. Eles apenas reconhecem como um fato que o nosso Deus é o Todo-Poderoso e pronto. Os creem dos demônios é completamente diferente dos nossos, mas por isso que tem muito crente que crê como demônio. Muitos de nós podemos estar na igreja e reconhecer como um fato quem é Deus e o que Deus pode fazer. Por isso que tem gente que vem para a igreja e nada muda na vida, sabe por quê? Porque creem nas coisas de Deus como um fato, é uma fé intelectual. Eu sei que existe um Deus, ele pode fazer isso, eu sei que existe um Deus que faz muitas coisas boas, mas é só um fato na mente. Isso é o que? É uma fé intelectual. Eu reconheço quem Deus é, mas eu não passo disso. Você pode estar sentado hoje aqui, e nós às vezes podemos estar sentados aqui e reconhecer, não, esse Deus faz um negócio, esse Deus cura câncer, que eu vi um testemunho, esse Deus faz isso, esse Deus é bom, mas é apenas um fato, é algo intelectual, é algo inteligente, mas fica apenas nesse raso, e não creem mais do que isso, e isso é muito perigoso. Por isso que infelizmente nós podemos ter uma fé igual a de demônios. Muita gente tem uma fé igual a de demônios, creem que Jesus pode fazer como um fato, mas não passa por aí. Você está entendendo isso nessa noite? Amém, amados? Eles ficam no fato, não. Qual é o fato? O fato que Deus é bom, ok, mas isso é intelectual, e os demônios, eles são assim, o nível de crença deles eu reconheço que Deus é poderoso e pronto, não é algo que vai além, não é algo que crê que quem Deus pode mudar a vida deles, porque eles já são um demônio. Então é o que? É um fato. Então repete comigo: os demônios creem e reconhecem o fato de Deus ser poderoso. Apenas isso. Eles reconhecem apenas isso.
É dessa frase que essa frase saiu desse versículo, porque eles reconhecem apenas. O problema é, sabe o que é? Não são os demônios. O problema é que nós podemos ser assim sem perceber. O problema é que nós podemos operar numa fé do mesmo nível do demônio. Não, eu reconheço, e Deus faz isso, legal, e esse negócio de Deus é bom, Ele cura câncer, e é bom, Bíblia é bom, cito bem na igreja, mas não consegue reconhecer, sabe qual é o fato? Que Deus pode fazer na nossa vida. Os demônios reconhecem como uma fé intelectual, mas eles não conseguem pegar isso para a vida deles. E às vezes nós podemos ser assim. A gente não consegue crer que Deus pode fazer na nossa vida. Na nossa vida, na nossa vida. Por isso que existe uma diferença entre o crer dos demônios e o nosso crer. Vamos lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 9. Volta aí em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 9. E quando a Bíblia fala de crente, ela fala de um homem, que é Abraão. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 9. Gálatas 3, 9. Glória a Deus. Aqui que vem a diferença, que você vai entender na prática isso aqui. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 9. Olha o que a palavra vai falar. Gálatas 3, versículo de número 9. Todo mundo encontrou? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. De modo os que têm fé são abençoados com o crente, o que? Abraão. Diga glória a Deus por isso. A diferença vem aqui, amados. A diferença começa, sabe como? Que o crer dos demônios é reconhecer um fato. O crer para Abraão, que é o pai da fé, e a Bíblia chama ele de quê? De crente, é completamente diferente. Porque ser crente, a palavra crente, no Novo Testamento, ela tem um significado de confiar nas promessas de Deus. Então Abraão, quando a Bíblia está falando aqui, ó, os que são da fé são abençoados como o crente Abraão, Paulo está falando assim, ó, Abraão, ele cria nas promessas de Deus. Ser crente no Novo Testamento é crer nas promessas de Deus, é estar convencido que Jesus ressuscitou dos mortos. Crente no Novo Testamento é estar convencido que Jesus é o autor da salvação. Ser crente no Novo Testamento é ser fiel a Deus e aquilo que Ele nos concedeu. Então a diferença do crer dos demônios para o crente, eu e você, é que nós temos fidelidade com Deus, nós somos fiéis a Deus. Quando a Bíblia fala o crente Abraão, Paulo está falando, Abraão foi fiel apesar das circunstâncias. Abraão foi fiel durante 25 anos, crendo que Deus vai me dar um filho. Abraão, ele foi o que? Fiel. Ser crente é o ser o que? Fiel. Por isso que a diferença do crer dos demônios para o nosso crer em Deus é diferente. Por quê? Porque os demônios não são fiéis, mas eu e você, nós somos fiéis a quem? Ao nosso Deus. Não importa a circunstância, nós somos o que? Fiéis a Deus. Está no momento bom, nós somos fiéis a Deus. Está no momento ruim, nós somos fiéis a quê? A Deus. Em todos os momentos nós somos fiéis a Deus. Por isso que nós também somos o que? Crentes. Crentes fiel. Ser crente é ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus em todas as áreas. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Seja fiel em todas as circunstâncias. Porque Abraão esperou 25 anos. Ele foi fiel. Ele creu. Ele teve fé em Jesus. Eu vou ter uma herança. Eu vou ter um herdeiro. Fidelidade quem? A Deus. Se os demônios não são fiéis, nós somos fiéis. Repete comigo, eu sou fiel a Deus. A gente fala de muita fidelidade nos dízimos, nas ofertas, mas que é uma fidelidade, mas nós somos fiéis a Deus em todos os momentos. Porque se os demônios creem, mas eles não são fiéis, nós somos fiéis. Por isso que Paulo está falando, o crente, o que? Abraão. O que diferencia o crer dos demônios para o nosso crer de sermos crentes é que nós cremos nas promessas de Deus para nossas vidas.
Eu vou repetir para você não esquecer, amados. Nós somos crentes porque nós cremos nas promessas de Deus para nossas vidas. E a Bíblia vai falar para a gente que todas as promessas de Deus, existe o sim e o amém. Então aquilo que Deus prometeu, eu creio. Aquilo que Deus prometeu para você, você precisa crer. Aquilo que Deus prometeu para a gente na palavra de Deus, nós precisamos crer, porque todas as promessas têm o sim e o amém. E se hoje você está aqui dizendo, pastor, Deus falou comigo algo específico, creia nas promessas de Deus. A Bíblia vai deixar bem claro para a gente não crer nos homens, no que o homem fala, não acredita naquilo que eu falo, mas creia naquilo que Deus falou para você. E quando a gente olha para Abraão, Abraão creu numa promessa: eu vou ser um pai de multidões. E no final da história você sabe, ele foi um pai a partir de Isaac. Então ser crente é o seu quê? Eu creio nas promessas de Deus. Repete comigo: ser crente é crer nas promessas de Deus. Os demônios não creem nisso. Os demônios não creem nas promessas de Deus, porque são demônios, já estão condenados. Mas nós não estamos condenados. Uma outra diferença de ser crente, como Abraão foi um crente em Jesus, é que nós cremos. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Algumas pessoas, ela creem num Jesus que está posto numa madeira. Sabe aquele crucifixo que as pessoas andam? Está lá um Jesus todo ensanguentado para a gente? Não, Jesus não está mais lá. Jesus está sentado à destra de Deus. E o melhor, Jesus está em nós, a partir do Espírito. Então o nosso ser crente é: eu creio realmente que Jesus morreu e ressuscitou e vive para sempre. E isso é fé, amados. Porque aconteceu há 2000 anos atrás, mas a gente tem uma fé. Não, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Repete comigo: Jesus ressuscitou. A última diferença do crer dos demônios para nós que somos crentes em Jesus é que nós cremos que Jesus é o autor da nossa salvação. Os demônios não creem nisso porque eles já estão condenados. Mas nós cremos o quê? Jesus é o autor da nossa salvação. Foi lido aqui hoje, Hebreus 12:2. Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Só Jesus tem o poder de salvar. E graças a Deus Ele já nos salvou. E Ele pode salvar a humanidade. Quem quiser e receber é salvo por quem? Por Ele. Porque Jesus é o autor da salvação. Sem Jesus a gente estava no pecado. Sem Jesus a gente estava destinado à ira de Deus. Sem Jesus a gente ia para o inferno. Mas porque Jesus nos salvou, Ele é o quê? É o autor da nossa salvação, amados. Por isso eu concluí, amados, dizendo para você, sabe o quê? Sim, eu e você, nós somos crentes em Cristo Jesus. Se o mundo pega isso como pejorativo, mas a gente fica: não, eu sou crente em Cristo Jesus. Eu e você, nós somos crente em Cristo Jesus. Por quê? A nossa fé, a nossa crença não está na mesma linha dos demônios. Mas escute bem isso. Deus hoje nos trouxe para a gente analisar e falar assim: não, peraí, eu não posso ter uma fé do nível dos demônios. Pastor, como eu posso ter uma fé do nível dos demônios? É só apenas reconhecer que Jesus pode fazer. Não, eu não só reconheço que Jesus pode, eu creio que Jesus pode fazer na minha vida. E hoje Deus precisa impulsionar isso. Chega da gente ter uma fé do mesmo nível de demônios. A gente não pode ter uma fé do mesmo nível de demônios, não. A minha fé tem que ir além. A minha fé e a sua fé em Jesus tem que ir além. Não, eu creio que Jesus pode fazer na minha vida. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Eu creio que Jesus é o autor da salvação da humanidade, da minha salvação. A minha fé não vai ser apenas uma fé intelectual. Deus não nos chamou para uma fé intelectual. Deus nos chamou para uma fé prática. E a fé prática é: eu creio no que Jesus falou. No que os homens falaram eu não preciso crer, mas no que Jesus falou eu creio. A gente precisa hoje dizer não para uma fé do nível de demônios. Se os demônios apenas creem e tremem por Deus, o nosso nível de fé está muito mais além. Sabe qual é o nosso nível de fé? Já é meu em nome de Jesus. Tudo aquilo que Jesus já concedeu já é meu. Não é apenas um reconhecimento intelectual. Já é meu. Por isso que hoje é dia da gente tomar posse daquilo que Jesus já nos deu. E hoje a gente vai tomar o quê? Posse. Já é meu. A vida abundante já é minha.
Tome posse hoje, amados, porque a nossa fé não vai ser uma fé igual a de demônios. A nossa fé vai além. A nossa fé em Jesus vai além. Você está comigo nessa noite? A nossa fé em Jesus vai além, porque nós somos crentes. Nós somos crentes em Jesus. Nós somos crentes em Jesus. Nós somos fiéis a Jesus. Nós cremos nas promessas de Jesus. Nós cremos que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e vive para todos sempre. Nós cremos aonde? Em Jesus. Você está comigo? Diga glória a Deus. Se levante do seu lugar, vamos orar a Deus.